O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, um programa que, como todos os outros que integram a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do nosso canal no YouTube e a qualquer hora, em qualquer lugar, através do nosso aplicativo de celular. É uma satisfação muito grande hoje, por vários motivos, trazer a historiadora Vanessa Melnichenko, uma menina daqui de Nova Friburgo, que já tem, apesar de muito nova, 5 livros publicados, tem uma trajetória legal que teve muito em evidência, produziu muito esse ano com relação aos 200 anos de Nova Friburgo, acabou se tornando uma referência desse registro. A gente que está passando por um momento tão triste aí de perda do acervo do Museu Nacional, o Brasil está já tão carente de memória, de preservação, a gente ainda passa por um acidente como esse, acaba sendo tristemente oportuno a gente falar com uma historiadora que está fazendo um trabalho super bacana de registrar essa história friburguense. Vanessa, obrigado por ter aceitado o nosso convite, sempre um pouco em cima da hora, mas te agradeço muito, já tinha a intenção de te entrevistar há bastante tempo, te agradeço muito por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, pela atenção, a TV Zoom sempre com o maior carinho, e é um prazer estar aqui pela primeira vez no seu programa também. Primeiro, tomara que seja primeiro de muitos, porque imagino que já tendo publicado 5 livros tão novinhos, ainda vem um manancial, aí tem mais para sair. Vanessa, geralmente eu trago aqui pessoas que eu já até por alguma coincidência conheço há bastante tempo. Você realmente eu conheci esse ano em abril, então não conhecia você antes disso. Então eu te peço para você contar um pouquinho da sua história para a gente, até para mim mesmo, porque eu também não conheço, né? Então eu não tive tempo de conhecer. Então explica um pouquinho como é que, se você nasceu aqui mesmo em Friburgo, como foi a tua formação, como é que surgiu o interesse pela história? Bom, na verdade eu sou carioca, da Gema, nasci no Rio. Minha mãe é friburguense, meu pai é curitibano, eu sou de 90, então eu tenho 28 anos. Ainda bem novinha, nós fomos para Curitiba, seguindo os passos do meu pai. E aí, aos 13 anos, eu vim para Nova Friburgo, dessa vez ficar aqui com a parte da família da minha mãe, todos nós nos mudamos para cá. Desde então, nós moramos, né, eu e meus pais moramos aqui em Nova Friburgo. E ao longo da minha infância, da minha adolescência, eu sempre tive um apreço por história, né? Sempre me dei bem na escola, nessa disciplina. E aí, sabendo que existia a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, eu fiz minha matrícula, comecei a estudar lá e aí realmente descobri minha paixão pela história, mas não tinha interesse pela história de Nova Friburgo. Não me interessava, não lia a respeito. Eu achava que eu iria embora, que eu ia estudar aqui e depois ia seguir meu caminho, já que eu não tinha laços significativos com Nova Friburgo. Vim morar aqui, ainda adolescente. Deve ter sentido, para você deve ter sido difícil, né? Foi muito difícil por essa fase. Trocar de cidade aos 13 anos, quando você tem uma vida lá. Isso, já tinha amigos. Curitiba é uma cidade interessante. Uma cidade muito bonita, né, estruturada. Então, estudei sempre no mesmo colégio, então conheci os meus amigos de longa data, né, desde da infância. Então, foi muito difícil. Então, eu já criei essa barreira com Nova Friburgo aí, né? Foi um estranhamento por me mudar de cidade, começar tudo de novo. Mas fui aluna do Dermeval Barbosa Moreira, da Escola Municipal. Depois, estudei no Colégio Modelo. Dali, então, fui para a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. E vivi, então, 4 anos em meio a um ambiente rico, né, prolífico, com muitas experiências boas, viagens. Acho que a gente tem que abrir um parênteses nessa entrevista, né, para falar sobre a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, porque a gente vai ver ao longo da entrevista, né, que você é fruto desse apoio, dessa rede de investimentos que a gente tem, a gente já vai falar disso no segundo bloco, mas a Faculdade de Filosofia realmente é um vácuo muito grande que a gente já começa a sentir. Acho que a gente tem que fazer uma homenagem aqui à Madre Cosmeli, uma mulher muito à frente do seu tempo, né, a irmã Selma, enfim, todas as pessoas responsáveis pela faculdade que nos deu presentes como você e tantos outros que a gente conhece e que, infelizmente,
a gente não está podendo contar com ela. Fica o nosso registro, sem certeza que falo por você, da gratidão. E da gratidão, a gente falando de 200 anos, a gente não pode deixar de falar da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, né? Com certeza faz parte da questão pedagógica, do ensino universitário, formou uma grande parte dos pensadores, dos professores, dos pesquisadores. Muito se deve à Faculdade de Filosofia de Santa Doroteia. É incalculável. E por que você depois ficou em Friburgo? Conta para mim. Pois é, e aí na Faculdade de Filosofia eu fui convidada pela Geni, professora Geni, para participar de um grupo de estudos sobre tempo, história, e lá eu conheci a historiadora Maria Ana, e ela comentou que se eu quisesse participar do grupo, eu teria que conhecer a história de Nova Friburgo, ler a respeito para participar dos trabalhos. E então, o primeiro livro que eu tive em mãos foi A Gênese de Nova Friburgo, do Martin Nicolas. E quando eu li esse livro, foi realmente todas aquelas barreiras que existiam, que me impediam de admirar Nova Friburgo, elas caíram a partir da leitura do livro do Martin Nicolas. Foi uma admiração muito intensa. Eu fiquei apaixonada pela história de Nova Friburgo, por todas as vicissitudes, né, todas as dificuldades tudo que Nova Friburgo, né, o seu povo enfrentou para que ela chegasse até os dias de hoje. Então, a partir dali eu fui me embrenhando, fui lendo mais, era um livro puxava o outro, e aí eu fiquei extasiada. E nesse período, enquanto eu estava fazendo parte do grupo de estudos, o professor Ricardo da Gama Rosa Costa anunciou que havia uma bolsa de estudos disponível no Nova Friburgo Country Club, e quem tivesse interesse, que era para ir até a instituição, fazer as devidas entrevistas, né? E aí eu me coloquei à disposição, e aí então fui selecionada para ser bolsista, né? Começar a minha iniciação científica no Nova Friburgo Country Club. Isso foi no terceiro ano da faculdade, então eu fiquei 1 ano e meio lá no Country Club, no projeto Memória do Nova Friburgo Country Club, que tinha o objetivo realmente de resgatar a história da propriedade, desde lá da época do Barão até os dias atuais com o Country Club. Pequeno, né? Não, são mais de 150 anos de história, uma história riquíssima. E então eu fui orientada pela arquiteta Luanda de Oliveira e o urbanista Luiz Fernando Foli. E a partir dali, então, começou uma ligação muito intensa entre todos nós. Nasceu um livro dessa parceria, não nasceu? Isso, nasceu um livro que é o Chácara do Chalé, Pequena História de um Sonho. Para a tua câmera. Eu trouxe aqui para... Mostra a capa dele. Esse foi o primeiro livro que nós fizemos em conjunto. Eu, Luanda e Luiz Fernando, na época então eu era estagiária, fiquei muito contente de que eles me abriram esse espaço, né? Esse livro pode ser encontrado em livraria ou... Está à venda no Country Club, na secretaria do Nova Friburgo Country Club. Country Club. Isso. Esse foi o seu primeiro livro? Esse foi o nosso primeiro livro. Né? E isso então foi lançado em 2010, quando eu era estagiária lá no clube. E a partir daí então foi no Nova Friburgo Country Club que eu tive então o primeiro contato com a pesquisa e conheci, então, esse dia a dia do pesquisador. Vocês levantaram essas informações? Quer dizer, foi pesquisa? Isso, fomos à Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, né, tivemos contato com as fontes primárias, trabalhamos em jornais da época, então foi para mim que conheci o lado da licenciatura, já que eu sou formada como professora de História, não trabalhava com pesquisa, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu tinha te fisgado, essa altura você já não podia mais sair daqui. Não. Aí, a partir daí, eu me interessei ainda mais pelo trabalho de pesquisa, e assim que eu terminei a faculdade, eu segui para o mestrado. Então, fui ao Rio estudar mestrado em História Social, na Unirio. Então, fiquei 1 ano morando lá embaixo para acompanhar as matérias, e no ano seguinte, que é o ano da redação da dissertação, você fez aqui. Eu fiquei aqui em Nova Friburgo. Meu tema de pesquisa foi sobre a família do Barão de Nova Friburgo. Aproveitei já o gancho, o conhecimento que eu tinha conquistado ali no Country Club. Segui falando... E, aliás, assim, o legado dele no Rio de Janeiro também é importantíssimo. Importantíssimo, né? O próprio Palácio do Catete foi a residência dele. Museu da República, onde isso. Getúlio se suicidou. Isso. Né? Então, ele tem uma participação grande também na história do próprio Rio de Janeiro. Né? Isso, sem dúvida. E na nossa região, Friburgo, Cantagalo, São Fidélis, por aí vai, a própria construção da estrada de ferro de Cantagalo,
tudo isso gerou muita riqueza aqui para a região. Então, eu estudei justamente as fazendas, como que ele empregava maquinismos no beneficiamento de café, até mesmo a estrada de ferro de Cantagalo. Então, foi mais ou menos isso que eu estudei. E como é que você levantou essas informações? Quer dizer, ainda existem fios que você consiga puxar desse tipo de... Isso é muito interessante, porque conversando com os professores da Faculdade de Filosofia, quando eu fui para o mestrado, eles me perguntaram justamente isso, mas foi fácil de encontrar as fontes? Eu acho que Nova Friburgo ainda tem... É tão rica, essa história é tão rica, que ainda tem muita coisa para ser estudada e revista, né? O bom da história é que ela não é definitiva. A gente sempre pode pegar antigos temas e revisitar. E esse é um tema que acho que até então era pouco trabalhado aqui na região, não era algo inédito, mas também havia muita coisa ainda para ser se falada. Então, eu tive muita sorte também de encontrar pessoas e instituições que disponibilizaram seus arquivos. E é muito interessante chegar às fontes primárias e encontrar as informações certas. É bem emocionante. Aí é legal você sentir que está produzindo conhecimento, resgatando conhecimento, né? Você está fazendo algo de novo. Não está só replicando o que você lê num livro e você faz um condensado e coloca no outro livro. Você está, na verdade, resgatando coisas que estavam perdidas, né? O interessante é sempre trazer um novo olhar, até porque o historiador ele é fruto do seu tempo. Então é sempre bom trazer esse novo olhar, questionar um pouco o que já foi feito e sempre também se valer, né, do que já foi produzido. Isso é muito importante. Naturalmente, quando você termina o mestrado no Rio de Janeiro, você tinha a opção de ficar no Rio de Janeiro ou de até voltar para Curitiba, se fosse o caso, né? Então você teve a opção de fazer a sua própria escolha também, teve a chance de fazer a sua escolha de voltar para Friburgo, né? Isso, na época que eu voltei para fazer minha dissertação aqui, eu também fui convidada pela Lilian Barreto, né, porque ela faleceu esse ano, né, a museóloga. Ela me convidou para trabalhar junto com ela, na época na Secretaria de Cultura, no Departamento de Patrimônio Histórico. Então, enquanto eu escrevia minha dissertação, eu tive essa oportunidade de conviver e trabalhar com a Lilian, uma pessoa também que eu devo muito a ela, assim como eu devo ao Luiz Fernando, ao Country Club, à Santa Doroteia, muito também a Lilian Barreto, que trabalhou no Museu da República. Ela dizia que o Barão perseguia ela. Então, é uma pessoa que trabalha no Mobral, sempre envolvida com questões culturais, a vida toda dela. Então, e Nova Friburgo tinha essa pessoa, um tesouro em Nova Friburgo, e eu tive a oportunidade, então, de conviver alguns anos com ela. E foi isso, acho que tudo isso, todas essas junções que me fizeram permanecer em Nova Friburgo. Que eu fui vendo como esse trabalho era importante, a questão da pesquisa histórica, a questão de se preservar os patrimônios, os bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, como esse trabalho ainda está nascendo, é recente, esse trabalho de patrimônio é de 2009. Então, como tudo isso é importante, significativo, então, me deu uma vontade de permanecer em Nova Friburgo. Dizem que a gente só consegue amar o que a gente conhece, né? Sem dúvida. À medida que você foi conhecendo... É muito interessante essa entrevista, porque, claro, eu sou friburguense. Eu nasci, cresci aqui, fiz faculdade fora, mas voltei logo em seguida. Eu sou suspeito para falar, como muitos de nós são suspeitos para falar, mas no teu caso, não é suspeita para falar, né? Então, quando você valoriza essa história, eu acho que serve de estímulo para que os friburguenses também possam conhecer um pouco mais, porque é uma cidade ímpar no cenário brasileiro. Única. Né? Desde o início, desde o nascedouro, e isso também, aí me permite uma opinião, precisava ser conhecido para que a gente tivesse um pouco mais de autoestima, porque o friburguense tem replicado um discurso de baixa autoestima, de conformismo, por vezes, e de desânimo, que não é inaceitável para quem conhece a história da cidade e tudo que teve que ser feito, tanta superação, tantas perdas, tanta dor para essa cidade existir como existe. A gente não podia se conformar com sonhar pequeno, sabe? Atualmente você fala em qualquer projeto grande para a cidade, todo mundo, mas saúde, educação. Calma, gente, uma coisa não vai contra a outra, muito pelo contrário, né? Vanessa, desculpa ter falado muito, mas é porque eu estou empolgado com a entrevista. Ótimo. Eu vou te interromper rapidinho para a gente chamar o nosso único intervalo. Rapidinho a gente está de volta. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu essa entrevista com a historiadora Vanessa Manichenko. A gente já volta rapidinho.
Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Olá, amigos de casa, estamos de volta com o nosso segundo e último bloco, infelizmente, segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto, hoje entrevistando a historiadora Vanessa Menuchenko, essa jovem que não é de Friburgo, se apaixonou pela história da cidade, estudando justamente história, e está dando um testemunho belíssimo que acho que todo friburguense devia conhecer um pouco mais a nossa própria história para, como a gente falou agora no primeiro bloco, a gente só ama aquilo que conhece. Vanessa, você tem um papel muito importante acabou tendo um papel muito importante nessa celebração dos 200 anos, você está se tornando uma referência em termos de pesquisa, e o seu trabalho também no Country Club, que foi retomado, né? Você lançou vários outros livros, acho que a gente pode, como passa muito rápido esse programa, a gente pode falar um pouquinho sobre os livros que você ajudou a escrever, não foi um trabalho, de novo, só seu, a gente tem que também dar os créditos de todo mundo que participou, mas falar um pouquinho sobre os outros livros também. Você pode mostrar pra gente? Claro. Eu trouxe aqui os 3 livros que nós publicamos recentemente para comemorar os 60 anos do Nova Friburgo Country Club. Que foram ano passado, né? Isso, nós comemoramos ano passado, né, o Country Club foi fundado em 1957, então ano passado nós comemoramos os 60 anos, em abril, e nós decidimos então aproveitar todo esse conhecimento lá desde 2010, quando nós lançamos o projeto Memória do Nova Friburgo Country Club, nós decidimos então publicar novamente livros a respeito da história, mas dessa vez mais densos. Aprofundando o que você já tinha mais pensado. Aprofundados, isso. Então, o primeiro livro nós contamos a respeito da família Clemente Pinto, ou seja, a família do Barão de Nova Friburgo, e esse início da propriedade, como a propriedade foi criada, o porquê, e aí toda também uma história por trás da família. O segundo livro é a respeito da família Guinle, que adquire a propriedade em 1913 e ali permanece até 57, né, quando é vendida ao Nova Friburgo Country Club. Então, o segundo livro é a respeito dessa família, como eles lidaram com a propriedade, qual foi o relacionamento deles com Nova Friburgo. É bem interessante, a gente fala da arquitetura modernista, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, né, por conta do Parque Hotel também. Então, é um livro muito rico em informações. E o terceiro e último livro é a respeito do Nova Friburgo Country Club. Então, é de 1957 aos dias de hoje. Conta, então, os 60 anos do Nova Friburgo, como que ele surgiu e os principais fatos ao longo desses anos. O primeiro livro, imagino que deve falar sobre o projeto de Glasiu. Isso, fala a respeito do projeto do jardim, da casa, né? Fala justamente sobre a família, sobre a questão da escravidão. Então, a gente engloba todos esses assuntos referentes à família Clemente Pinto. Certo, você quando publicou o primeiro livro, em 2010, o processo de pesquisa não foi interrompido, quer dizer, continuou levantando informações que redundaram nesses três livros. Isso. Esses 3 livros, por enquanto, eles já estão à disposição do público ou por enquanto são restritos ao clube? Esses livros nós fizemos para serem um presente aos sócios nesses 60 anos, porque uma das prerrogativas dessa nova direção, que é o Roosevelt Consi, é resgatar a história do Nova Friburgo Country Club e fazer com que os sócios valorizem essa história, né, se enxerguem nela. Então, por enquanto, esses livros são restritos, mas muito em breve nós vamos colocar à disposição da população em geral para que eles sejam adquiridos lá mesmo no Nova Friburgo Country Club. Fatalmente, assim, a história desse terreno, mais do que do Nova Friburgo Country Club, a história desse terreno se confunde com a história do Nova Friburgo, né? Então, acaba sendo um livro de interesse geral. Isso. Não só para os sócios, né? Aliás, eu aproveito para mandar meu abraço ao meu amigo Roosevelt, que já fui tantas vezes no programa dele e em breve eu espero trazê-lo aqui para devolver o privilégio de tê-lo aqui. Enfim, eu gostaria muito. Fica o convite, Roosevelt, para você, quando puder vir aqui participar do programa, o espaço é teu. E esses livros, na verdade, a questão do Parque São Clemente, ele é tombado como patrimônio nacional pelo IPHAN desde 57, então há 60 anos, faz parte, né, do rol de patrimônios. Então, é importante não só para os friburguenses, mas para os brasileiros. Então, realmente é uma coleção muito importante. Você teve apoio para esses livros também, né? Na verdade, essa foi uma produção custeada pelo Nova Friburgo Country Club.
Então, Mas você assina o livro junto com... junto com o Luiz Fernando Dutra Foli. Que é o urbanista. Isso, ele é formado em paisagismo, também tem pós-graduação em História, mestre em urbanismo, e ele presta consultoria no Nova Friburgo Country Club. Então, você hoje em dia é historiadora do Nova Friburgo Country Club, isso, né? sou funcionária do Country Club. E você parou de dar aula, né? Isso. Deu aula onde? Na verdade, eu sou concursada da Prefeitura, do concurso de 2015, e dei aula em 2 colégios aqui do município, na Escola Municipal de Hermeval Barbosa Moreira. Onde você estudou? Onde eu estudei. São coincidências muito interessantes. Eu tive a oportunidade, achei isso bonito, que o que eu ganhei, eu tive a chance de devolver para a sociedade. Foi uma experiência muito bonita. Infelizmente, eu só fiquei lá 1 ano, mas eu dava aula para educação de jovens e adultos. Foi uma experiência também única. Ótimo também, né? Super importante, aliás. O trabalho que a gente tem aqui de jovens e adultos em Friburgo, eu acompanho há algum tempo e realmente faz muita diferença. E é muito legal passar história para essas pessoas também, né? Sem dúvida. E são pessoas muito interessadas. A gente tem a oportunidade de fazer um trabalho bem significativo e com a proximidade dos 200 anos, foi também fundamental trabalhar com esses jovens e adultos. E além do Dermeval, eu dei aula também no Cipriano Mendes da Veiga, que é no Barracão dos Mendes, então um local mais afastado do centro urbano, e eu dava aula, trabalhava com adolescentes, foi também uma outra experiência muito significativa. Até hoje tenho contato com os alunos, legal. É um carinho muito bacana. Então, você ainda tem contato com os amigos de Curitiba? Tenho, de vez em quando ainda vou para lá, até porque a família do meu pai é de lá. Então, com certeza, fica... Tá vendo? Acumulou laços em vez de substituir, Sem acabou dúvida. enriquecendo a vida. Vanessa, tem mais um livro grande, bonito aqui para você mostrar pra gente. É impressionante, né? A menina tão novinha, com 5 livros assim para apresentar, livros de qualidade, é muito interessante. Esse, então, foi o livro mais recente, nós lançamos em maio. Tive a oportunidade de escrevê-lo sozinho, então esse é o meu primeiro livro solo, né? Os outros eu escrevi sendo acompanhada. Então, um pouquinho de luz, né? Perdão. Bota assim. Isso. E esse livro, então, foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal, foi a coordenadora do Comitê dos 200 anos que teve a iniciativa, a Cristina Bravo. Certo. Ela procurou o Luiz Fernando Foli, que é o presidente da Fundação Dom João VI, e como nós já tínhamos essa relação, ele já conhecia meu trabalho, né, ele decidiu então me convidar e me deu essa missão de escrever o livro sozinha. Achei um pouco complicado no início, a responsabilidade, mas por todo esse suporte que eu tive, até mesmo da Prefeitura, da Fundação Dom João VI, eu acabei aceitando, então foi nesse período que eu fui transferida. Eu saí da escola para ir à Fundação, para ter essa dedicação exclusiva ao livro. Perfeito. E porque nós tínhamos um prazo, o livro tinha que estar pronto para a Semana do Bicentenário, então foram 7 meses ao todo de parte escrita, então foi muito intenso, sábados, finais de semana, noites, virando noites para conseguir produzir o livro. E claro, eu tenho meu nome ali em destaque, mas muitas pessoas trabalharam para que esse livro pudesse existir, o próprio Luiz Fernando Foli, a Érica Castro, que fez a direção de arte, o Luiz Diego Lessa também, que trabalhou fazendo a diagramação. Nós temos aquarelas do Raimundo Pérez, temos o livro foi todo traduzido para o francês, com trabalho voluntário da Nete Bordage Bessa, coordenadora pedagógica da Aliança Francesa, que também nós devemos... A gente vai falar sobre isso também, né? Nós devemos um carinho imenso por isso, todo esse apoio que ela nos deu. Então, e o livro... Então, o livro foi publicado aqui e também na Suíça, não? Não, esse livro nós fizemos bilíngue, nós até presenteamos, mas não tivemos a oportunidade de lançá-lo na Suíça durante essas comemorações. É um livro que foi apoiado pela Lei Rouanet, né? Isso, a Prefeitura, ela contratou uma empresa, a Novas Direções, que é uma empresa que há 34 anos trabalha com empreendimentos culturais, através do Armando Daut. Ele, então, obteve o apoio, né, a chancela da Lei Rouanet. Isso é muito importante, porque ter esse carimbo, né, do Ministério da Cultura mostra o valor da história de Nova Friburgo, a relevância que ela tem para o país.
Então, isso nos deixou muito contentes, né? Então, o patrocínio veio da Lei Rouanet e a Prefeitura, então, conseguiu viabilizar o patrocínio integral com a Águas do Brasil através da concessionária Águas de Nova Friburgo. Perfeito. Acabou ficando uma edição de luxo, né? Capa dura. Isso, é uma capa dura. Nós pensamos em fazer um livro justamente com uma leitura fácil, palatável, para que ele seja entendido desde adolescentes, jovens, crianças, até os mais velhos, sendo leigos ou pesquisadores. E é bem rico em ilustrações. E assim, a linguagem está acessível, como você disse. Isso. Mas o próprio livro, ele tá acessível à população? Ele pode ser adquirido? Isso. O livro ele está à venda na Fundação Dom João VI, o preço é no valor de R$ 150, então não é um valor que todas as pessoas têm possibilidade de comprar. Porque justamente todos esses livros que nós vendemos, o valor vai ser revertido para as atividades da Fundação Dom João VI. E evidentemente, assim, dá para ver que é um livro de capa dura, como eu disse, papel couché, temperatura alta. É um livro todo colorido. É um livro realmente para coleção, um livro para se ter em casa. Imagino que deve ter nas escolas também. Isso, nós fizemos um lançamento para as escolas, então as escolas ganharam esse livro, mas o nosso objetivo é democratizar o conhecimento. Claro que nós temos o livro físico, mas nós vamos também disponibilizar a versão PDF gratuitamente, não somente para as escolas. Qualquer pessoa que queira baixar o livro, ela vai poder ter esse livro, então, no formato PDF, né? Pode ler no celular, em tablet, no computador. Perfeito. E nós já temos disponível no site da Fundação Dom João VI o audiobook. Então, as pessoas que têm deficiência visual ou são cegas, elas podem ter o conhecimento, né? Ter acesso ao conteúdo do livro através desse audiobook que já está disponível, pode ser baixado. Maravilha. Bom, Vanessa, a gente estava falando sobre esses ciclos que a vida dá, que você foi dar aula na mesma escola onde você estudou, e você teve essa experiência esse ano, você teve a oportunidade de conhecer Martin Nicolan, de apresentar o desfile dos 200 anos em francês. Você falou da Anete, você assim como eu, uma estudante da Aliança Francesa. A gente fez uma homenagem à Faculdade de Filosofia, a gente presta a mesma homenagem à Aliança Francesa, que completa 40 anos de Nova Friburgo esse ano, e que, nossa, o legado que deixou. Então, assim, você é fruto desse... Você é um exemplo do quanto vale a pena investir nos jovens, do legado da Faculdade de Filosofia, que não morre com ela, do legado que já vem sendo deixado pela Aliança Francesa. Que coisa animadora ver uma menina de 28 anos, com 5 livros publicados, podendo apresentar em francês o desfile. E conta um pouquinho dessa experiência de conhecer o Martin Nicolan, de conversar com ele em francês. E fica à vontade para falar também sobre a Aliança Francesa, que a gente também vai homenagear aqui no próximo programa. Fica à vontade, abre o coração para falar um pouco sobre essa experiência. Isso é importante também, porque eu fui ao Rio, estudei, tinha já um nível de inglês, né, estudei inglês, e voltando a Nova Friburgo, eu decidi iniciar o francês, por justamente aproveitar a oportunidade que nós temos aqui de ter uma aliança que é uma das mais baratas do Brasil, nem se compara com as do Rio, tanto em preço como em qualidade. Isso a gente tem que deixar bem claro também, que a Aliança tem ótimos professores, tem um nível de qualidade altíssimo. Então eu aproveitei a oportunidade que eu estava voltando para cá para começar os estudos e foi também paixão. A Aliança ela tem um ambiente que é diferente dos cursos de línguas, é um ambiente familiar. Eu ia para lá me sentindo em casa e mesmo depois de ter terminado o curso eu continuo indo lá 2 vezes por semana e às vezes até mais participando dos eventos que a Aliança promove. Então eu devo muito também à Anete e toda aquela ambiência que tem na Aliança Francesa, a minha professora Ana Eliani. Que eu sou apaixonado. Um beijo para a Ana, dificilmente ela vai ter condição de ver, mas é uma pessoa pela qual eu sou apaixonado também. Foi minha primeira professora, minha primeira professora de francês. Eu gosto mais dela. Então são todas essas pessoas, né, que vão atravessando o nosso caminho e vão nos impulsionando, né, vão contribuindo para que a gente, nos dando força realmente, porque nesse momento dos 200 anos que nós tínhamos a oportunidade então de fazer esse trabalho bilíngue, né, por conta da comitiva suíça que veio, eu até me disponibilizei pelo conhecimento que eu tenho em francês, que também não é as mil maravilhas, mas já dá para ajudar. Eu me disponibilizei então a fazer esse trabalho voluntário, de onde eu pudesse participar de uma maneira
facilitar a comunicação. Então, eu apresentei a inauguração do monumento, né? Fiz a tradução simultânea, também participei do desfile cívico. Então, na época, nós tínhamos uma estagiária, junto com a Anete, ela fez a tradução de todo o desfile e eu, então, fiz a narração no dia. Então, é um trabalho sempre em conjunto. E outras oportunidades, né, estando ali ao lado do prefeito também para auxiliá-lo. E mais significativo também foi o encontro com o Martin Nicolan. Eu já o conhecia, claro, mas sempre à distância, né, como admiradora, né, foi lá aquele primeiro livro que eu li sobre Nova Friburgo. E dessa vez, então, foi um momento muito especial porque eu pude presenteá-lo com esse livro. E eu disse para ele, né, o encontro foi rápido ali, mas eu disse a ele que ele tinha aberto esse caminho, né? Nova Friburgo, várias pessoas já tinham escrito, mas eram coisas pontuais. E em 77, quando ele traz esse livro, publica esse livro em português e faz todo aquele encontro, né, com os suíços que vieram para cá, se reacende essa procura por se conhecer a história de Nova Friburgo, até as pesquisas genealógicas, né? As pessoas começam a ter esse afã de querer conhecer mais, de Resgatou descobrir. a nossa história. Resgatou a nossa história. A nossa ligação. E eu falei, o que eu pude falar com ele foi isso, que ele abriu o caminho e deu certo, porque nós estamos seguindo a trilha que ele fez e tentando, então, continuar esse trabalho que foi super significativo. E acho que talvez foi isso que você falou também, que é a oportunidade de os novos pesquisadores surgirem. Há muita gente interessante que pesquisa, que estuda a história de Nova Friburgo e que precisa ganhar espaço também. Eu tive essa oportunidade, foram pessoas que me colocaram ali, talvez eu sozinha, né? Talvez não, nunca teria conseguido esse espaço. Então, há muitas pessoas interessadas que estudam coisas, assuntos, temas interessantíssimos sobre a história de Nova Friburgo, que estão esperando aí também a oportunidade de terem seus trabalhos publicados. Perfeito, e nós estamos esperando para ler esses trabalhos. Vanessa, nosso tempo já estourou, eu não quis te interromper, mas o tempo já estourou. Olha, fica essa entrevista, eu tenho que encerrar rápido, mas fica como esperança, de que vale a pena investir na juventude, vale a pena investir em educação. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Obrigado, Vanessa. Obrigada eu. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.